dia a todos, graça e paz. Primeiro agradecer a você por ter me trazido para um local tão bonito desse, né? Coisa linda. À noite a gente chegou, já imaginava como seria, mas quando eu acordei de manhã e eu olhei para esse local, rapaz, obrigado, viu? Vai deixar saudades, com certeza. Tanto a questão do lugar que é belo, como a palavra que o Raniel falou. Raniel, em relação a vocês estarem conhecendo uns aos outros. Vocês são de Itapipoca, mas que vocês possam conhecer. As meninas são do Eusébio, da igreja. Agora eu sei. São lá da igreja, a primeira igreja presbiteriana do Eusébio. Os meninos são de Recife e eu sou da igreja presbiteriana do Cambeba, que vocês possam conhecer. Assim como a Mafê, a Larissa e a Carol, que estiveram lá no Avante, conheceram outros jovens. Teve um jovem que me falou assim: pastor, eu não sabia, tinha tanto jovem presbiteriano assim. Que vocês possam conhecer outros jovens, né, que professam a mesma fé que vocês, têm o mesmo pensamento que vocês, a mesma doutrina. Isso é muito importante, esse conhecimento. Sigam elas nas redes sociais, que elas possam seguir vocês, que possa haver uma interação presbiteriana, né, da mocidade, né, Ceará e Nordeste, né, porque aqui está com a gente o vice-presidente Nordeste, e é uma honra ter ele, tanto o Alex aqui conosco, o André e o Alex, que vocês possam aproveitar esse momento, tá bom? Sem mais delongas, vamos para o que interessa, né? São 9h52, eu acho que meio-dia o almoço. Se tiver gente. Ficou bonzinho, então. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, certo? Ontem nós falamos sobre o início, né, da criação. Hoje nós iremos falar sobre a queda. Nosso tema dessa manhã é a queda. E nós vimos ontem que o fim principal do homem é ficar a Deus. Que a natureza proclama, né, ela grita que Deus é poderoso. E que nós, em nossas vidas, devemos glorificar o nome do Senhor. Não é somente na igreja. Não é somente no acampamento, aqui no acampamento de Goiás, não. Vocês voltarem para a vida de vocês, vocês devem continuar nessa glorificação ao Senhor. Se você é alguém, é um engenheiro, que você possa ser um engenheiro para a glória do Senhor. Se você vai ser um policial, que seja um policial para a glória do Senhor. Enfim, cada profissão e cada afazer seu, que seja para a glória de Deus, certo? E hoje pela manhã nós vamos trabalhar Gênesis 2, capítulo 2 e 3. Vamos falar sobre a queda. E olhando para Adão e Eva, eu quero responder a 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que eles tinham antes da queda? O que Adão e Eva eles tinham antes da queda? A segunda pergunta que eu quero responder é: o que eles perderam na queda? Eles caíram. E o que se perdeu? E a última pergunta que tentarei responder é: o que se vê depois da queda? Tá bom? Mas antes de iniciarmos, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor Espírito Santo. Santo Deus, amado Pai, louvado e exaltado seja o teu nome hoje para todo sempre. Amém. Pai, que lugar belo, Senhor, que o Senhor me trouxe. Louvado seja o teu nome. Saber que tudo isso foi o Senhor que fez. Saber que tu és um Deus tão poderoso. Obrigado. Obrigado por me trazer até esses irmãos aqui de Itapipoca, conhecer, de pensar, de compartilhar algumas experiências. Que durante todo esse momento, Pai, de acampamento, que nós viemos agora ao teu nome, Senhor. E agora, vamos falar sobre a queda do homem. Que o teu Espírito, Pai, possa aplicar em nossos corações, em nossas mentes, o teu ensinamento. E que em nossas vidas venhamos a glorificar o nome do nosso Salvador. E é no nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Pois bem, vamos lá.
Primeiro, o que é que eles tinham, o que é que Adão e Eva, o que é que eles tinham antes da queda? Primeiro, você pode anotar aí, eles tinham uma casa. Eles tinham uma casa, eles tinham um lar. E eles tinham um lar perfeito. Eles tinham um local perfeito para ficar. Quando a gente olha aqui para esse lugar, é um local bonito, imagine morar nesse local. O Jardim do Éden era algo perfeito e não é comparado a esse local. É um local lindo. Mas o Jardim do Éden era algo mais lindo do que esse aqui. Era algo perfeito. Conseguem imaginar? Conseguem mensurar esse lugar lindo? E olhando para as Escrituras, para esse lar de Adão e Eva, era um lar que tinha fartura. Olha aí o capítulo 2, versículo 9. Eu não li antes com vocês, porque a gente vai trabalhando com os textos, e a gente vai lendo, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Capítulo 2, versículo 9. Veja como era farto a casa de Adão e Eva. Capítulo 2, versículo 9 diz: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal. Esse lar de Adão e Eva era um lar que não tinha escassez. Imagine você ir ali, puta, você vai ali, tem águas que você pode beber, que você pode tomar banho. Era um lar que tinha tudo. Era um local perfeito. Imagine esse local perfeito. Eles tinham isso antes da queda. Eles tinham esse local. Outra coisa que Adão e Eva tinham perfeitamente era a comunhão. Aí você pode anotar também, comunhão. Era algo que eles tinham antes da queda, uma comunhão plena com o Senhor. Eles tinham uma comunhão plena entre marido e mulher. Porque Adão, ele tinha a esposa adequada. Aí, no capítulo 2, ainda, no versículo 18, diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Adão precisava dessa mulher. Adão precisava de Eva. Ele precisava desse auxílio. E quando a gente vai estudar no original, esse auxílio é mesmo de um prestar socorro. E quem é casado sabe que muitas vezes a mulher socorre o homem. Posso citar eu mesmo, a semana atarefada, e a esposa que fez minha mala. Ela me socorreu. Quem é casado sabe disso. Quantas vezes a mulher presta esse auxílio por conta da nossa demanda. E esse ambiente aqui de Adão, com essa esposa adequada, algo antes da queda, era algo que nesse lar tinha uma comunhão plena, tinha paz. Eles podiam compartilhar de um ambiente de paz. Tudo isso era antes da queda. Adão, ele teria que cultivar, teria que guardar o jardim. Ele tinha uma responsabilidade, ele tinha um papel ali, nesse local perfeito. E a mulher deveria auxiliar. Percebam o equilíbrio nas funções. E eles tinham que obedecer esse papel. O marido sendo responsável e a mulher sendo a auxiliadora. E o ambiente era tão perfeito que quando Adão vê Eva, vê a sua mulher, ele fica extremamente feliz. Olha aí no versículo 22 e 23 do capítulo 2. Diz assim: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, olha o que Adão disse, ó, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Amados, isso aqui é uma poesia. Isso aqui é uma poesia. O homem dizendo, faz parte de mim. Tipo, a minha esposa, ela é a extensão do meu corpo.
Tanto que quando Paulo ele vai falar aos Efésios, ele diz que eu devo cuidar da minha esposa como do meu corpo. Porque ninguém maltrata o seu próprio corpo. Alguém com consciência tranquila não vai maltratar o corpo, não. Eu procuro dar com o cabelo cortado, eu procuro tirar a barba sempre, eu procuro cuidar do meu corpo. E assim como eu cuido do meu corpo, eu devo cuidar da minha extensão, que é a minha esposa. Eu devo cuidar para ela não andar maltrapilha, que ela possa estar com o cabelinho cortado, que ela possa andar bem. Eu devo esse cuidado para com a minha esposa. E quando o texto fala em uma só carne, é nesse sentido. E ele percebe a profundidade, né? É os ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Isso aqui é uma poesia. E quando eu já tinha preparado esse estudo aqui, aí quando eu vi a blusa do Raniel aí, né? Qual gênero o Senhor se identifica? Ele disse romântico. Daniel tá certo. É isso mesmo. O homem tem que ser romântico. Percebe que Adão aqui ele é romântico. E é o homem que tem que ser romântico, não é a mulher. Você tá certo, Daniel? Obrigado. Sempre tô. É o homem. Não, calma. É romântico e humilde. Daniel tá certo. O homem é que deve ser romântico. O homem é que tem que ter a atitude do romantismo. O que se percebe desde o Éden é que o homem é que deve ter atitude. E aqui eu trago uma aplicação para os homens solteiros. Em relação a namorar, a casar, são vocês que têm que ter atitude, não são as mulheres. Não é a mulher que tem que chegar a você e quer casar comigo, não. É o homem que tem que chegar. É uma obrigação do homem. E o dever de ser romântico é do homem, não é da mulher. Não invertam esse papel, porque a gente vai ver no estudo de hoje que quando inverteu o papel, deu errado. Homem não tem que ser frouxo, não. Homem tem que ter atitude, né? Como se era dizer, cabo macho. Não, não tem que ser frouxo, não. Homem tem que ter atitude. Porque imagina, eu fico imaginando, presidente, antigamente tinha os bailes, aí as moças ficavam de um lado e os rapazes do outro. Aí o rapaz ia lá, pegava na mão da moça e conduzia para dançar, né? E muitos ficavam lá sentados porque tinha o cabo frouxo desse lado. É o homem que tem que chegar. É o homem que tem que ter atitude. E vocês, rapazes solteiros, vocês devem ter atitude. Aos adolescentes, calma. Vocês têm que ter atitude, mas... Agora não. Agora não. Eu já e eu ainda não. Trabalhem. Depois que vocês começarem a trabalhar, conseguir dar, pelo menos pagar um sorvete para a namorada de vocês, aí vocês podem namorar. Mas por enquanto não. Mas quando chegar a vez de vocês, atitude. Vocês têm que ter atitude. Não é esperar a menina chegar até vocês. Não é esperar a moça chegar até vocês. Outra coisa, a mulher é a parte mais frágil. Não é o homem, não. Não, eu sou frágil, não. O homem é aquele que você está em casa com a sua esposa, aparece um perigo, um barulho de alguma coisa, é o homem que tem que se levantar e ir lá ver o que é. Muitas vezes a mulher está com medo de uma barata e o homem, eu também estou com medo. Não, gente. Homens, é você, é nós, temos que ter essa atitude. É barato por voadora. Você tem que ir lá e matar a costela, ó. O que Paulo fala lá em Efésios, isso é sério, ó. O homem tem que estar disposto a dar a vida. É dar a vida pela esposa. Aí eu vou ter medo de uma barata. Que homem, mulheres, que homem frouxo vocês arrumaram, que tem medo de uma barata. Mas enfim, vamos olhando aqui para o texto. Adão, ele ficou extremamente feliz pela mulher, né, que o Senhor deu a ela. E voltando, a gente está antes da queda. Existia uma harmonia, né, nessa família. E outra coisa que existia também é que não existia vergonha, não existia culpa, porque eles estavam nus e não se vergonhavam. Eles não conheciam o pecado.
O nosso catecismo fala em relação a eles eram inocentes, né? Tem esse termo lá da inocência. Eles não conheciam o pecado. Isso era antes da queda. Eles andavam nus, né? Conversavam com o Senhor e não tinha essa vergonha. Isso era antes da queda. Outra coisa, e vocês podem anotar que eles tinham antes da queda, é que eles tinham uma ordem do Senhor. Eles tinham uma ordem do Senhor. E essa ordem era para ser obedecida. Adão e Eva deveriam obedecer. Eles tinham, né, árvores frutíferas, águas correntes, um local perfeito. Aí em Gênesis 2, versículos 16, 17, diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Imagine, fartura, cheio de frutas, comam livremente, mas não comam da árvore do conhecimento do bem. Essa era a ordem que eles tinham antes da queda. Eles não poderiam comer, eles poderiam comer da árvore da vida, eles poderiam comer qualquer coisa, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Vocês não deveriam comer. Essa era a ordem. Isso é o que a gente pode ver antes da queda. E Adão e Eva deveriam seguir o conselho santo, o conselho do Senhor. Eles deveriam obedecer ao Senhor. Como a gente viu ontem, que nós devemos obedecer ao Senhor. E obedecendo ao Senhor, nós estaremos glorificando a Deus. E para que eles glorificassem a Deus, eles deveriam obedecer ao Senhor. Esse é o panorama que eles tinham antes da queda. Respondendo agora a segunda pergunta. O que eles perderam na queda? É o que a gente vai ver do versículo 7 a 10. Primeiro, aí você pode anotar, o que eles perderam? O que eles perderam na queda? Eles perderam, a comunhão foi perdida. A comunhão foi perdida. Porque imagine, o Senhor apareceu na viração do dia, tinha contato com Adão e Eva, existia uma comunhão. A ideia mesmo é do Senhor em uma figura humana, porque ele vai caminhar pelo jardim. E eles tinham esse contato. Mas essa comunhão foi perdida. E foi perdida por causa da desobediência. E a desobediência gerou o quê? Culpa. Bote seus olhos aí, capítulo 3, versículo 7. André, o Alex, por favor, pegue minha garrafa aí, por favor. Gênesis 3, versículo 7. Alguém lê para mim, bem alto, por favor. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Percebam, eles estavam nus, certo? Não percebiam, porque eles tinham a comunhão com o Senhor. Aí eles percebem agora que eles estavam nus. O que eles fazem? Se cobrem. E sentiram a culpa. Eles sentiram que estavam errados. Aí o texto fala, né, que eles cozeram folhas de figueiras para cobrir. Essas folhas eram largas, né, eram fortes, por isso que eles colocaram para se cobrir. E é isso que o pecado traz. O sentido da culpa. De sentirmos culpados. Versículo 8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Adão estava com vergonha do Senhor. Deus tinha dado uma ordem para ele. Ele se sentiu culpado, se escondendo,
colocando a figueira, e agora ele se esconde, se sentindo envergonhado, com vergonha do Senhor. E é isso que o pecado faz com a gente. Nos faz nos sentir, nos faz ter vergonha. E é isso que fizeram com os nossos pais. O que eles perderam em relação à queda, primeiro é a comunhão. Comunhão com o Senhor e com sua esposa, porque a segunda coisa que a gente vai ver é que a verdade foi perdida. Outra coisa, o que eles perderam após a queda é que a verdade foi perdida. Veja, versículo 11 diz assim: perguntou-lhe Deus, que te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Deus pergunta ao homem, olha aqui homens, novamente, eles perguntam ao representante. Olha, Nicodemos, ele não pergunta para a mulher, ele pergunta para o líder. Quem é o líder? É o homem. É por isso que quem tem que ter atitude é o homem. Aí ele pergunta para o homem. Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que comesses? Percebam aqui que Adão ele não assumiu a responsabilidade dele. Ele vai colocar a culpa na esposa. Ele deveria ter assumido a culpa. Sim, eu errei. Eu pequei contra o Senhor. Eu comi da árvore, conhecimento, bem. Mas ele não fez isso. Qual foi a atitude dele? Então disse o homem: a mulher que tu me destes por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Se a primeira veste que Adão usou foi as folhas de figueiras, a segunda veste foi ele se esconder atrás de uma árvore, agora ele se esconde atrás da mulher. Percebe? Com vergonha e se sentindo culpado, ele se esconde atrás da mulher. Não, foi a mulher que tu me deste. Pode falar. Ele mesmo também coloca em cima dele, né? Foi tu que me deste. Isso. Irônico. Foi tu. Foi a mulher que tu me deste. Ele não assumiu a culpa. O que a mulher faz? A mesma coisa. Ela segue o líder. Né? Quem gosta de futebol aqui, segue o líder. Ela seguiu o líder. Vê aí, versículo 12. Alguém lê, por favor. Só um, por favor. Se o Senhor deu a mulher, é isso que fizeste. Respondeu a mulher: a serpente me enganou. Ora. Se ele colocou culpa em mim, eu vou colocar na serpente. Imagina o quadrado. Tá lá Deus chegando. Aí. Não fui eu não, foi a mulher. A mulher não fui eu não, foi a serpente. Geralmente, quando a gente vê essa cena, a gente lembra das crianças. E quem tem filho aqui sabe como é que é. Não assume responsabilidade. Não, foi o meu irmão, foi o meu primo, foi o coleguinha. Meu amigo imaginário. Foi meu amigo. Mas não foi ele. Foi qualquer coisa. Mas nós não somos diferentes das crianças. Muitas vezes nós desobedecemos e colocamos a culpa em outra coisa. Em outra pessoa. A culpa é depois que eu entrei na faculdade. Depois que eu entrei na faculdade, a faculdade que me levou a pecar. A faculdade que mudou minha cabeça. Não foi eu não. Foi não, Raniel, foi a faculdade. Depois que eu entrei na faculdade, a culpa é da faculdade. Sabe, tem umas seitas que dizem que existe o demônio das drogas, demônio do álcool. A gente faz a mesma coisa, o demônio é a faculdade. É porque essas seitas, elas colocam culpa na droga, colocam a culpa no álcool. Elas não colocam culpa na pessoa. Sabe o que a gente faz? Não, a culpa é da faculdade. A culpa é da escola. Eu errei por causa dos meus amigos. Se eu errei, a culpa é minha, é sua. A culpa é nossa. Nós não somos diferentes das crianças. Não somos.
Então, o que nós devemos fazer? Assumir a nossa culpa. Assumir que erramos. E nesse assumir, nós temos a certeza que o Senhor Jesus é fiel e misericordioso para perdoar. Nós temos essa certeza. Imagina, Mateus, você está me devendo uma coisa. Está me devendo R$1.000. Já? Aí, se ela souber que chega aí, pastor, me perdoa a dívida, eu tá bom, Mateus, te perdoo. Se tu souber disso, Mateus, tu não vai chegar até mim. Então a gente sabe que o Senhor Jesus perdoa os nossos pecados. Por que a gente não ora pedindo perdão ao Senhor? E passa a viver conforme a palavra de Deus. Nós temos essa certeza. Ele é fiel e justo para perdoar pecados. Basta a gente assumir. Basta a gente se arrepender. Que Deus possa nos livrar dessa terrível tendência humana que é de mentir, não assumir. E sejamos levados a pedir perdão ao Senhor. Na certeza que Ele tem. Estamos aí na fase que se perdeu depois da queda. Dizemos que a verdade foi perdida, agora nós iremos ver que a paz foi perdida. Primeiro, os sofrimentos da dor de parto da mulher foram multiplicados. Versículo 16, Gênesis 3. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos. Nós iremos perceber que o contexto é a dor física. A pauta aqui do Senhor é a dor física. A mulher, ela vai passar a ser multiplicada as dores de parto, e ao homem, ele vai trabalhar com solo, mas vai ser um trabalho difícil, um trabalho doloroso, é algo físico, tanto para o homem como para a mulher. E no caso da mulher, do labutar da geração de filhos, que vai envolver sofrimento, penúria, ela vai sofrer. E a mulher, aqui não tem ninguém com filhos, né? Mulheres têm que já tipo, não. Pergunte a mulher, ela vai dizer para você como doloroso. Lógico, tem todo sua honra de mulher ser mãe. Mas existe uma dor. Às vezes uma dor menor e outras vezes dor maiores. Mas existe uma dor. E essa paz foi perdida. Se multiplicaram as dores. E o que você vai perceber também, ainda no versículo 16, é uma rivalidade entre o homem e a mulher. O texto continua diz assim, ainda no versículo 16: o teu desejo, mulher, será para o teu marido, e ele te governará. E a mulher tem que assumir esse papel de ser submissa. A mulher tem que obedecer esse papel de que é o marido que governa. O Senhor chamou a mulher para ser auxiliadora. Então, mulheres, se eu chamei a atenção dos rapazes em relação a ter atitude, vocês têm que serem submissas a esse homem que dará a vida pela sua esposa, a esse homem que vai te amar, que vai te proteger, que vai cuidar de você. Você deve ser essa auxiliadora. Não porque ele faz isso, mas a sua submissão é muito simples. A sua submissão, mulher, é muito simples. E o texto fala que o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Por isso, jovens e adolescentes, cabra frouxo não dá certo, não dá errado. Porque se você não tiver uma atitude, as mulheres vão ter. Se lá em casa acabou o gás lá em casa, se eu não trocar, minha mulher vai dar um jeito. Ela vai trocar. Eu tenho que assumir meu papel. Acabou o gás, eu tenho que trocar. E assim são para as outras coisas. A mulher, se o homem... Deixa eu dar um exemplo. Eu vou falar agora, mas a gente pode conversar depois se alguém for contra o que eu vou falar. Eu sou contra o pastoreio feminino. Eu sou contra.
Mas tem cada homem frouxo que não assume a liderança. Aí faz com que essas mulheres assumam o pastoreio. Porque tem homem frouxo. Porque tem homem que não vai lá para resolver. As mulheres tomam conta. Homens, sejam líderes. Sejam os futuros presbíteros e diáconos da igreja de Itapipoca. Se preparem para isso. Podem brincar, podem confraternizar, vivam esse momento que é de vocês. Mas com o pensamento de que os futuros presbíteros e diáconos da igreja de Itapipoca estão aqui. Agora, se for um bando de homem frouxo, Deus tem a misericórdia da igreja de Itapipoca, por exemplo. Vocês têm essa responsabilidade. De assumirem essa responsabilidade de ser o líder. De ter uma atitude. E a mulher, de auxiliar. De ajudar. Mas a queda trouxe essa rivalidade. A mulher querendo assumir o papel do homem. O homem sendo a parte frágil, querendo... Desconstruído. Assumam o papel. Homens, jovens, adolescentes, assumam o papel de vocês. Mulheres, assumam o papel de vocês. E assim, vocês vão glorificar a Deus no lar de vocês. Vocês vão obedecer ao Senhor. Em uma sociedade que é totalmente contra isso. Não vivam para a glória de Deus. Não vivam para agradar o mundo, não. Não vivam para agradar homens. Assumam cada um o papel de vocês. Voltando aqui, nós iremos perceber que depois da queda, a terra farta, a terra que trazia alegria, ela é contaminada pelo pecado. Vamos aí em Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 19. Diz assim: E Adão disse: Visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. E tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Irmãos, quando eu olhei esse texto aqui, eu lembrei de uma coisa. Eu não estava preparado para falar sobre isso. Porque quando o texto fala do suor do teu rosto, comerás o teu pão. Então, Raniel, o que tu trabalha, tu vai comer do que tu trabalhar. A tua família vai comer do que tu trabalhar. Não é de bet não sei o quê. Não é de tigrinho. Não é de jogo de azar. É do que tu trabalhar. É por isso que o crente... Eu estou fugindo do que eu ia falar, mas eu achei pertinente, porque... Tem tempo. O que tem de pessoa viciada em jogos de azar, tá? E jovens, adolescentes, e senhoras também, idosos, viciados no tigrinho, nesses bet, não sei o quê. Bet. Não é Elizabeth, não é você. Não é você, Bet, é outra Bet. É uma Bet que vicia. Não, gente. Os homens, nós devemos comer daquilo que a gente trabalha. Do suor do nosso rosto. O texto é bem claro. Mas vamos lá, deixa eu voltar para cá, que é o que eu estava falando aqui. Existia uma alegria antes da queda, né? Era tudo perfeito. A terra com alimentos saudáveis, bons. E o que se vê é que o homem, ele tentou contaminar o jardim do Éden. E aquilo que era abundante, o que era perfeito, terá agora espinhos e ervas daninhas. E quando o texto fala aí, né, do suor do teu rosto comerás, Daniel, tu vai trabalhar até que tu tornes a terra. É isso que o texto fala. Você vai trabalhar até o último dia da tua vida. Tá bom em excesso.
Eu não vou entrar nisso, não, mas eu penso nisso. Enquanto a gente for produtivo, a gente tem que trabalhar. Até o momento que não dá, não dá. Se não dá, não dá. Mas até você ser produtivo, o texto fala, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e eu vou tornar para onde? Para o pó. Devo trabalhar até eu ser produtivo, até eu ter forças. É isso que o texto fala. Outra coisa que foi perdida depois da queda. Sabe aquela casa? A casa foi perdida. Adão e Eva são expulsos. Olha aí, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o que ele fez? Lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulso o homem, colocando querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O homem perdeu a casa. O homem perdeu o lar. O homem foi expulso. É isso que o texto fala. Por causa da desobediência, por causa do pecado, Larissa, o homem foi expulso. Porque o Éden não era lugar para se pecar. O Éden era um local santo. Um local que tinha a presença de Deus. E o homem foi expulso. Quando estivermos na mansão celestial, será semelhante ao Éden. Não vai haver pecado. Quando o Senhor nos chamar, estivermos lá com o Senhor, não vai ter pecado. Abram aí, quem tiver, não sei se Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Lê para mim, Reinaldo, por favor. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Ele está falando da mansão celestial. Ele diz que não vai haver, Daniel, não penetrará alguma coisa contaminada. Não vai ter pecado, Daniel. No céu não terá pecado, a gente não vai pecar mais. Será um local perfeito. Então, é por isso que Adão foi expulso do jardim do Éden, de um local santo. Adão não poderia contaminar aquele ambiente. E ele foi expulso. Deus purificou o seu tempo, expulsando o homem do jardim. E é isso que eles perderam depois da queda. Respondendo agora a terceira pergunta, o que se vê depois da queda? O que eles podem ver depois da queda? Primeiro, apesar de Adão e Eva, Deus cuidou deles. Apesar de terem pecado, Deus cuidou deles. Em que sentido, pastor? Gênesis 3, versículo 21. Diz assim: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Sabe aquele povo que estava envergonhado, procurando uma folha para se cobrir? Apesar deles, Deus ele sacrificou o animal, pegou a pele e vestiu Adão e Eva. Percebem o cuidado? Imagina chegar alguém aqui que sofreu um assalto, que tomaram a roupa da pessoa, ela chega aqui e a gente vai ter o cuidado de encontrar uma roupa para essa pessoa. Deus cuidou de Adão e Eva, apesar deles. E Ele tem cuidado de nós, apesar de nós. Nós pecamos, seus irmãos. Nós desobedecemos ao Senhor. Mas apesar de nós, o Senhor é misericordioso. Apesar de nós, Ele é gracioso. Pastor, dá até para entender o contexto. Adão e Eva não tinham esse conhecimento, né? Ou seja, eles tinham tudo no jardim, né? E aí quando Deus coloca que ele vai ter que
tem arar a terra, né, cultivar para poder comer, você vai ter que aprender. Com certeza, imaginar, fácil não foi. Né? E a questão do se vestir, né, que eles pegaram a folha, com certeza era mais fácil, né? E o ali pegou aquela folha e se enrolou, sendo que a folha tem a composição muito rápida, né? Deus é tão bom mesmo no contexto do pecado, constrói esse contexto da roupa, mais durabilidade. Porque a ausência do conhecimento não tinha necessidade. Né? Vivia no paraíso e não soube manter, né? Aproveitar. Concordo com o senhor. Já que você falou isso, deixa um pouquinho mais além. Nós podemos ver Cristo quando o Senhor cobre Adão e Eva. Como assim? O Senhor sacrificou animais que eram peles, o texto é bem claro. O Senhor deu peles para que eles se cobrissem. E com certeza, naquelas peles tinha um sangue. Que aponta para quem? Aponta para Cristo. Porque o sangue do Senhor os cobre. Né? O sangue do Cordeiro, ele é derramado em favor de muitos. Esse sangue, né, essas vestes colocadas em Adão e Eva, ali tinha sangue. Mas um dia eles seriam cobertos pelo sangue do Senhor Jesus. Isso está certo, é isso mesmo. Ele não tinha essa noção. Mas eu já vejo Cristo aí, sabe? Já vejo o Senhor cuidando deles e apontando para aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Aquele cordeiro que morreria e derramaria o seu sangue em favor de Deus. E continuando aqui a responder o que se vê depois daquilo. Nós vimos que, apesar deles, né, de Adão e Eva, Deus cuidou deles. Outro ponto é, Deus promete uma salvação para o seu povo. Gênesis 3,15, o texto diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Perceba que existe uma guerra travada aqui. O que se vê a partir daqui é a descendência da mulher e a descendência da serpente. E se você for em Gênesis, chegando até o dilúvio e indo até hoje, você vê essa guerra travada. Como assim, pastor? Você acha que na minha vida existe uma guerra sendo travada contra os filhos da serpente? Sim. Se você é filho de Deus, você tem uma guerra travada contra os filhos da serpente. E essa orientação que Adão e Eva recebem, que existiria essa inimizade, eles deveriam ficar atentos. Eles deveriam estar atentos. A gente está falando depois da queda, certo? E assim traga aplicação para nós. Tenham cuidado com as pessoas que vocês convivem. Tenham cuidado. Se você é alguém que professou a sua fé, você entendeu do Evangelho, os filhos de Satanás, eles vão querer me destruir. Isso é fato. Pastor, me dá um exemplo? Posso lhe dar um exemplo. Imagina um jovem chegou para mim, de vez em quando aparece um: pastor, achei a mulher da minha vida. Me conta também essa mulher. Paz, é uma moça linda, sorriso lindo, cheirosa. Só não é crente. Também aparece moça. Pastor, agora sim, sabe? Chegou um para mim que esse vai dar certo. Ele é bom, ele é bonito, só não é crente. Vou converter ele, pastor. Hã? Vai converter ele. Namoro missionário. Vai sofrer um bocado. E é mais fácil você se desviar do que você ser instrumento de bênção nessa pessoa, para a vida dessa pessoa. O que temos que entender é que existe uma inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente.
Existe essa inimizade. É por isso que jovens e vocês, adolescentes, não vão inventar de namorar com menina ímpia, não, rapaz. Tem que ser moça crente. Nem com crente, por enquanto. Hã? Por enquanto, nem com crente. Por enquanto, não. Mas quando for acontecer, tem que ser crente. Porque imagina, tá lá. Deixa eu usar o Nicodemos aqui e o pai dele daqui, eu vou usar eles dois. Chegou o Nicodemos, tá lá a moça. Imagina isso aqui é a moça, então. Ímpia. Se você é crente, Nicodemos, você é filho de Deus. Essa moça é ímpia, ela é filha de quem, Nicodemos? Do diabo. Nicodemos, e se tu casar com essa moça, quem é que vai ser o teu sogro? Se o pai dela é Satanás. Você vai casar com a filha de Satanás, seu sogro vai ser o Satanás purinho, como diz o cearense. Almoço familiar ser bom. Percebe o peso de namorar com crente? Tá rindo, mas é muito sério. É muito sério, Larissa. Muito sério. Você casar com o filho de Satanás. E hoje é muito normal, né? Os jovens escolherem pessoas, né? Pra acharem que a bondade isso prevalece. Se você namora com ímpio, se você namora com ímpia, você está desobedecendo a Deus. Fato. A luz e as trevas não se unem. Ah, pastor, mas vai ser um namoro missionário, como o Diego falou. Tô brincando, viu? Eu sei. Ponte. Tá brincando? Rapaz, e pior que tem, Raniel. Tem gente que chega nessa história. Vai Todo dar mundo conhece errado. um. Todo mundo conhece algum. Vai dar errado. Já começou errado. Também uma experiência própria, né? Eu já tive relacionamentos com mulheres que não eram crentes, né? E assim, elas iam para a igreja, né? Começaram a ir para a igreja, assim, deu a sensação de que não. Levantava a mão. Agora vai. Não, vou me converter. Essa vai ser ódio dos meus ossos. É de Deus. Só que Não foi. quando a gente começou a ter mais tempo de namoro, as coisas vão se revelando, né? Porque no início a conquista você faz, cai o céu e a terra e você quer conquistar a todo custo, né? Só que aí foi se revelando, né? As influências de, vamos hoje ali com um barzinho, vamos hoje ali, só hoje ali vamos pra praia, ali, vamos curtir com a galera, não sei o que, não há nada demais nisso. E aí, se você não tiver cuidado, como falou, é mais fácil ela te desviar do caminho do que você colocar ela no caminho, porque a sua intenção está certa, a sua intenção está clara, né? Cristo, glorificado, mas ela não tem essa noção. A intenção dela é te conquistar, a intenção dela é te trazer para ela. Então é o que acontece no relacionamento. Então, Deus, Tiago, né? o misericórdia me livrou. Tiago, né? É isso mesmo. Às vezes também nem não acontece nem assim dessa forma que o Thiago está falando, da pessoa levar, né, para ela querer levar para os locais. Às vezes se eu desejo a pessoa por ler a palavra, buscar a Deus, não ajuda o outro a caminhar em santidade, né? Ou seja, na verdade, coloca o outro em situações de pecado. A mulher fica seduzindo o homem, o namorado, ela não pode seduzir o seu namorado. Ela não pode dar aquilo que vem depois da sedução, né? Então, às vezes são pequenas coisas que a mulher ou o homem faz, né? Dependendo de alguém, e que vai levar um relacionamento totalmente fora do que agrada a Deus. Então, às vezes, acontece esse desfaço, né? Parece que não, é de Deus, está indo para a igreja, mas tem tudo. O nosso coração enganoso. A gente é voltado. Se não fosse a misericórdia do Senhor em nossas vidas, a mãe estava abraçada com o pecado e sensível. Certo? Por que eu estou falando isso? Hoje a gente está num momento de retiro. Você vai ouvir a palavra de Deus. Você vai conversar ali, são conversas santas. Agora se imagina que fosse uma bagaceira. Som alto, bebedeira, prostituição. A gente é voltado. Mais tendencioso a gente gostar desse outro ambiente de que a gente está aqui num retiro espiritual. Talvez pessoas que vocês convidaram,
hoje estão, nesse dia de hoje, na bagaceira. Preferidos estão lá. E esse meio, que é chamada a comunhão dos santos, aqui é a comunhão dos santos, onde um traz uma palavra para o outro, onde aquele que está mais fraco é fortalecido pelo outro, e nisso a gente vai ajudando um ao outro. Mas lá na bagaceira, é só Puxando pra baixo. ladeira abaixo. Pastor, o senhor já leu Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz? Vocês viram? Cartas? De um Diabo a Seu Aprendiz. Não. É como se fosse um diabo, que fosse profissão, né? Treinando seu aprendiz lá. Aí eles ficam se remetendo por carta falando, e a missão de cada um é desconverter uma pessoa. Aí tem uma parte que ele fala, né? Que o diabinho está se reportando a seu mestre, e ele fala que os humanos pensam que nossa vontade é colocar coisas em sua cabeça, sendo que o nosso maior trunfo é tirar coisas de sua cabeça. Porque é aquilo, né? A oficina, não, mente vazia, oficina do diabo. Durante o livro todo ele faz várias coisas. Ele faz o humano brigar com a mãe, coloca uma namorada ímpia na vida dele, várias coisas para desviar ele do caminho de Deus. Isso é no contexto da Primeira Guerra. Aí tem tipo várias coisas acontecendo e faz de tudo para distrair o humano da vontade de Deus. Você acabou de falar minha segunda aplicação. Conectado. Qual é a aplicação? Satanás falou ao ouvido de Adão e Eva, certo? Não, pode comer, não vai morrer não. Não foi assim? Satanás continua falando aos nossos ouvidos. Dizendo, experimente o mundo, sai só um pouquinho. Não vai fazer você deixar de ser crente, não. A famosa frase, né? Que nós somos jovens, a gente tem tempo para se converter depois. Você Vamos ficar mais curtir o velho, você vai pra agora. igreja. Quando ficar mais velho, você volta. Tem um detalhe que os jovens pecam e às vezes passam despercebido. Por quê? Quando um ímpio convida você para um aniversário na hora do culto. E você vai para o aniversário ao invés de cultuar a Deus. Ah não, pastor, é a tardezinha do fulaninho. É a Culto tem todo domingo, né? Tardezinha do fulaninho, é no domingo. Culto tem todo domingo, né, vai pastor? ficar com raiva. Culto tem todo domingo. Culto tem todo domingo. Ó, Satanás falando, tá vendo? É desse jeito, culto tem todo domingo. Percebe que ele continua falando no teu ouvido? Mas é todo domingo, próximo domingo tu vai. Meu aniversário é só uma vez no ano. Vamos pra tardezinha do fulaninho. E ó, quando a gente olha para os 10 mandamentos, certo? A segunda tábua, né, que é do quinto mandamento até o 10º, é relacionada ao próximo. A primeira tábua, né, que são os 4 primeiros mandamentos, é relacionada a Deus. É isso? E em relação ao dia do Senhor, né? Não, eu não vou para o culto, tá tudo bem, eu vou para tardezinha do fulaninho. Eu prefiro cumprir esse aqui porque eu não vou matar ninguém. Imagina a Larissa matando alguém? Não, pastor, que é isso? Deus me livre. Mas a primeira etapa a gente peca sem achar que está ofendendo alguém. Eu não vou matar ninguém, não, pastor. Mas os 4 primeiros mandamentos, tipo, vou para a tarde do fulaninho, a pessoa vai sem dor na consciência. Ainda tira o céu e posta no estradinho. Satanás continua falando aos nossos ouvidos. E o objetivo dele é que você possa se afastar do Senhor. Infelizmente, alguns jovens e adolescentes têm se afastado do Senhor. Escutam a voz de Satanás. Não. Existe essa inimizade. Nicodemos, aqui é filha de Satanás. Não vai se meter com essa menina, não. Existe uma inimizade com essa criatura aqui. Ela vai te colocar no buraco. Nós devemos obedecer ao Senhor. Porque quando o texto fala que existe essa inimizade, é o desejo de matar. Quando o texto fala que existe uma inimizade entre a descendência da mulher e o descendente, o Senhor Jesus, é matar. A intenção é matar. E tantas vezes tentaram matar o Senhor Jesus. Deixa eu citar 2 textos. Mateus, capítulo 2, versículo 13. Diz assim,
Tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece por lá, até que eu te avise. Por quê? Porque Herodes há de procurar o menino para matar. É essa a inimizade. É o desejo de matar. Mateus capítulo 26, versículos 1 a 5. Diz assim: Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse aos discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus a traição e matá-lo. Essa é a inimizade. Podemos, essa menina vai te matar. E é isso. Seja no convívio, na escola, na faculdade, no seu trabalho, os ímpios vão querer acabar com você. Eles querem que as pessoas digam: olha, esse aí é crente. Por isso que nós somos chamados a glorificar o nome do Senhor. É por isso que nós somos chamados a viver conforme a palavra de Deus. A certeza de que aquele que foi apontado pelo Senhor é aquele que esmagará e esmagou a cabeça da serpente. O Senhor já venceu o Satanás. O Senhor já venceu o Satanás. Adão fracassou. Não obedeceu ao Senhor. Mas o Senhor Jesus obedeceu. Obedeceu, cumpriu, até morrer. Cumprindo aquilo que tinha sido estabelecido. O texto fala que o Senhor Jesus ele foi ferido no calcanhar, no sentido de que ele sofreu, ele foi tentado, ele foi perseguido, ele morreu, mas ele ressuscitou. E isso ele feriu a cabeça da serpente. Cristo deu um golpe em Satanás. Um golpe fatal. E isso fez com que nós, se nos arrependermos dos nossos pecados e tivermos fé em Cristo Jesus, nós obteremos essa vitória que o Senhor lhe teve lá na cruz do Calvário. Gênesis 3,15 é o chamado proto-evangelho. É o primeiro sermão evangélico relatado na Bíblia. Aqui aponta para o Salvador. É o primeiro anúncio das boas novas, é aqui, Gênesis 3,15. Mas, diante de tudo isso que eu falei, se você está aqui, se sentindo culpado, envergonhado, por uma vida de pecado deliberado que você anda cometendo, você tem uma certeza. Se você pedir perdão, o Senhor te perdoa. E se Ele me colocou para falar isso, tenha certeza que se você se arrepender dos seus pecados, Ele é fiel e misericordioso para perdoar. Aquele que deu a vida, Ele se entregou por você. Ele deu a vida. Aquela cruz, ali foi real, ali era madeira real. Se você tocasse na cruz, era real, aquilo aconteceu. Não é uma história que eu cheguei aqui para contar. Aquilo foi real e Cristo morreu. Ele demonstrou todo o amor para mim e para você. Às vezes as moças que são mais tendenciosas a isso, eu queria tanto que alguém fizesse uma loucura de amor para mim, que se declarasse para mim. Cristo na cruz, morrendo, foi a maior declaração já feita na face da terra. Foi a maior declaração. Você não vai ver, moça, um homem fazendo uma declaração maior do que Cristo fez para você. Ele morreu por você. Ele se entregou. Ele sendo Deus, Ele é Deus.
Lá no início ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é Deus, mas mesmo ele sendo Deus, ele vem até nós, habita entre nós, sofre, morre, mas ressuscitou. E diante dessa certeza, que possamos nos arrepender dos nossos pecados. Não viva pecando deliberadamente. Ele te perdoa. Ele te perdoa. E esse é o plano da salvação. Nós vimos ontem que a nossa vida é para glorificar a Deus. Hoje, eu quero que vocês entendam que apesar de vocês serem pecadores, mas vocês têm alguém que vocês podem recorrer. Vocês têm um socorro bem presente. Vocês têm o Emanuel, o Deus conosco, o Senhor Jesus. Não vivam como os ímpios vivem. Pode ser, Tiago, que às vezes uma pessoa dentro da igreja, essa moça que eu falei, ela possa estar dentro da igreja, achando que é alguém convertida, até servindo na igreja, mas nunca houve transformação. Orem por isso. Se arrependam dos seus pecados. Não vivam pecando deliberadamente. Apesar de nós, apesar dos nossos pais, Adão e Eva, o Senhor perdoa. Tenho essa certeza. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque apesar de nós, apesar dos nossos pecados, o Senhor enviou o teu Filho amado para morrer em nosso lugar. Apesar de nós, o Senhor nos envia uma palavra para que venhamos a viver conforme a tua palavra. Que o teu Espírito, Senhor, possa aplicar essa mensagem em nossos corações. Que não seja somente para ouvir, mas que venhamos a praticar em nossas vidas. Se por acaso aqui existe algum jovem ou adolescente ou qualquer um de nós que vive pecando deliberadamente, Senhor, transforma esse coração. Muda essa vida, Senhor. E assim eu te peço pelos que ficaram lá em Itapuã. Oh Deus, transforma, Senhor, a vida de cada um. Dá vigor, que eles possam te buscar, que eles possam se arrepender dos seus pecados, que diante da vergonha e da culpa, eles possam entender que existe um Salvador. Existe alguém que esmagou a cabeça da serpente. Faz isso, Pai. Nós te pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.